A nossa televisão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os presidentes das duas comissões, da COFME e da Comissão do Trabalho e da Segurança Social. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Esta é a primeira audição onde temos a oportunidade de abordar especificamente o orçamento da Segurança Social. E sobre esta matéria, e numa apreciação genérica, Sr. Ministro, permita-me dizer que quer o orçamento, quer a apresentação que aqui fez, não esconde contradições profundas relativamente a aspectos presentes, quer na lei do orçamento, quer em medidas que estão já anunciadas a propósito do mesmo. Também não esconde algumas omissões e que, do ponto de vista da segurança social, do impacto para a sociedade portuguesa e daquilo que foi consensos que foram gerados em termos políticos, não deixa de ser, de alguma forma, chocante. E permita-me, desde já, que diga sobre esta matéria que estranho não haver nenhuma referência, nem na apresentação, nem em termos substanciais, do ponto de vista de medidas concretas, nada sobre uma matéria que foi consensualizada aqui na Assembleia da República há mais de 2 anos, com vários projetos de resolução que mereceram a aprovação unânime de todos os partidos da Assembleia da República, com o anúncio de um caminho por parte do Governo de envolvimento e de criação de etapas para implementar essa medida, e chegamos a esta altura, o último orçamento, como aqui já foi lembrado, o último orçamento desta legislatura, e sobre o Estatuto do Cuidador Informal, nada. Nada, e gostaria naturalmente de ouvir sobre isso, Sr. Ministro, sendo uma matéria que nós sabemos que tem um grande impacto em termos da importância social que essa matéria representa, é qualquer coisa que foi, como já disse aqui, consensualizada e todos os partidos parecem estar empenhados nesse caminho, e não deixa de ser chocante, não apenas que não haja medidas estruturantes, mas não há sequer nenhuma medida que nos permita, no último orçamento desta legislatura, poder dizer que estamos a dar qualquer passo sério nesta matéria. Eu gostava muito, naturalmente, de ouvir falar sobre isso. Há aspectos concretos das medidas e da execução do impacto do orçamento da Segurança Social que creio que devem ser aqui abordados e poderão ser ao longo desta audição. Nós temos a informação de que houve uma alteração muito profunda ao nível dos sistemas informáticos que acarretaram um erro no processo de migração dos dados dos beneficiários da prestação social de inclusão para o novo sistema. Isso tem acarretado a suspensão de um número muito significativo da atribuição de prestações desde maio, e eu gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre isso, se confirma estas dificuldades, se as nega e qual é o calendário, no caso de as confirmar, qual é o calendário que prevê para a sua superação. No combate à pobreza, Sr. Ministro, vejo também que há uma total ausência de sensibilidade em relação àquilo que é a realidade das famílias numerosas em Portugal. O Sr. Ministro sabe, tem com certeza presente, que a taxa de risco de pobreza após transferências sociais das famílias numerosas é mais do dobro daquela que se verifica em termos médios da taxa de risco de pobreza para a generalidade dos cidadãos. Estamos a falar de uma taxa de risco de pobreza superior aos 40%. A verdade é que não tem havido, parece-nos, uma atenção centrada nesta realidade, que de resto é uma realidade que o discurso político reconhece como sendo absolutamente decisiva para o nosso futuro, porque, como sabemos, é de um índice de fecundidade superior àquele que é considerado o limiar mínimo para a geração, para a renovação geracional, é dessas famílias e das famílias numerosas que a inversão da tendência demográfica e da natalidade depende e, portanto, parece-me que era absolutamente decisivo haver uma resposta e um discurso direcionado para esta realidade. E sobre contradições, Sr. Ministro, não posso deixar de identificar aqui grandes lacunas relativamente àquilo que foi o discurso
que aqui nos trouxe sobre a sustentabilidade da Segurança Social e que foi uma das matérias à qual atribuiu grande importância. O Sr. Ministro acentua bastante que não houve transferências do Orçamento do Estado, aliás, já se verificou no Orçamento anterior, para o Orçamento da Segurança Social. Sabemos bem, apesar de tudo, que aquilo que chama a diversificação de fundos e de fundos para a Segurança Social, no fundo, vão orientar-nos à carga fiscal e prevê-se para 2019 que isso represente cerca de 250 milhões de euros e não podemos deixar de ter presente que estamos a falar de carga fiscal, portanto estamos a falar, enfim, de uma ginástica orçamental de qualquer maneira. Mas aquilo que nos parece mais grave, Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro diz-nos aqui uma declaração, que já tive a oportunidade de ouvir também na comunicação social, no comentário à Lei do Orçamento de Estado e às medidas que apresenta, dizer que é absolutamente insustentável, com a evolução que nós temos, demográfica até, e do índice da dependência total, que as projeções orientam de facto para um grande agravamento nesta matéria, o Sr. Ministro diz que é absolutamente insustentável atribuir a quem com 60 anos e 40 anos de desconto possa atribuir uma reforma sem qualquer tipo de penalização. Mas a verdade é que no mesmo momento em que faz essa afirmação, introduz uma medida que parece que é uma medida que é difícil não a encarar, do ponto de vista da seriedade política, como uma medida que é ou o ilusionismo é uma falsa de verdade entre os portugueses. Porque aquilo que a medida sugere, de resto como foi apresentada pelos partidos que suportam este governo, é que iria ser implementada o fim do fator de sustentabilidade, que seria garantido a quem tivesse mais de 60 anos e 40 anos de descontos a possibilidade de aceder às reformas antecipadas e, na verdade, não é nada disso. E o Sr. Ministro introduz uma medida que ela própria representa uma iniquidade e uma injustiça. Em nome da injustiça, o Sr. Ministro implementa uma medida que ela é totalmente injusta e é dificilmente justificável. O Sr. Ministro, em outubro de 2019, vai ter um cidadão que com 60 anos e tem 40 anos de descontos a quem atribui o direito de reforma. E vai ter cidadãos com 61 anos, com 62 anos, com 63 anos, com 64 anos, com descontos e com uma taxa de esforço ao longo da sua vida superior a 40 anos, e a esses o Sr. Ministro não tem nada para dizer. E como é que o Sr. Ministro consegue justificar, no mesmo momento em que apresenta esta medida, reconhece que há cidadãos com maior esforço contributivo ao longo da sua vida, podem ter penalizações, de acordo com aquilo que atualmente existe na lei, que rondam os 50%, ou seja, pode ter um cidadão com menor taxa de esforço contributivo ao longo da sua vida, que recebe a reforma por inteiro, e tem outro que pode receber cerca de entre 40% a 45% daquilo que teria direito se não houvesse penalização. Esta medida, Sr. Ministro, não é compreensível senão numa lógica de gestão interna daquilo que é o apoio partidário deste Governo, mas representa efetivamente um grande ilusionismo, para não dizer uma grande mentira, e é, sem dúvida nenhuma, a introdução de uma grande injustiça fiscal, de uma grande injustiça das políticas sociais e do reconhecimento dos direitos e do respeito que as pessoas merecem nesta matéria. E, portanto, Sr. Ministro, naturalmente que presumo que não nos vai dizer nada sobre isso. Aquilo que depois anuncia é o reconhecimento de que é necessário rever e contrariar a existência de reformas antecipadas, porque é isso que aqui nos diz. E quando anuncia na Lei do Orçamento que vai introduzir um novo regime e depois fala de um período transitório, é precisamente a contradição e a negação desta própria medida que nos parece que não tem cabimento em todo o racional que depois desenvolve. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos a nossa primeira ronda. Depois da intervenção do Sr. Ministro, eu vou só pedir, antes de passar... Tem razão. Tem a palavra a Sra. Deputada. É que eu estou a seguir aqui o guião que a Sra. Presidente me deixou.
Até o Sr. Ministro responder e depois é que sim tem a palavra o parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Cabreta Correia. Vamos lá ver se nós podemos entender-nos sobre algumas questões factuais para depois, naturalmente, nos desentendermos sobre outras questões que correspondem às opções políticas de cada um. Sr. Deputado, relativamente a esse problema informático que identificou, eu não o conheço, não tenho informação que terá na migração de dados da Pensão Social de Invalidez, penso que foi isso que fez referência para a PSI, havido um problema informático. Se não conheço esse problema, portanto não lhe posso dar resposta a um problema que não conheço. Não sei se estará a falar de qualquer outra questão que não essa, porque essa migração fez sem nenhuma dificuldade. Depois o Sr. Deputado falou daqui da questão da taxa de pobreza e das famílias numerosas. Sr. Deputado, não vou entrar noutras áreas de debate, que já foram, de certo, aqui muito, e continuarão a ser, nomeadamente da política fiscal. Sr. Deputado, se há área em que nós fizemos um esforço consistente para melhorar as políticas públicas, foi na área do apoio à família, no âmbito por exemplo, do abono de família, que beneficia, aliás, de forma majorada as famílias numerosas, já que o abono de família, que numa primeira fase nos 3 primeiros anos e em menor grau até aos 6 anos, portanto, que são porque é que são estas idades? Porque são idades que a experiência, a literatura científica e a reflexão política identifica como idades críticas do ponto de vista do crescimento da despesa das famílias e que são aquelas precisamente anteriores à entrada das crianças no primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, nomeadamente em 2 fases, na fase da primeira infância até aos 3 anos e depois na fase seguinte, em que já há muitas crianças no pré-escolar. Mas, portanto, Sr. Deputado, nós estamos a falar de mudanças de mensais de 37, para milhares de famílias, de apoios de 37 para 150 euros. Isto quer dizer que, em algumas famílias, são mais de muitos milhares de famílias, são mais de 1.000 euros de apoios sociais reforçados, que no âmbito desta prestação social, que é fundamental nesta área, são dirigidos precisamente às famílias jovens e, em particular, ainda mais às famílias numerosas, até porque garantimos que em todos estes anos se concretiza a majoração por ter mais do segundo e do terceiro filho. Para além de, se falarmos em taxa de pobreza, a pobreza tem que ser vista, Sr. Deputado, na minha ótica, em 2 dimensões que são críticas, que é diminuir a taxa de pobreza e diminuir a severidade da pobreza. Diminuir a taxa de pobreza é extremamente importante, mas também é muito importante que aqueles que estão abaixo do limiar, que são os 60% do rendimento mediano, estejam tão próximos quanto possível desse rendimento e aí, por exemplo, a prestação do rendimento social de inserção é determinante, até porque nela beneficiam fundamentalmente crianças e jovens. E é uma política de combate, neste caso, à severidade da pobreza. Dizer que está ausente a perspectiva do combate à pobreza, Sr. Deputado, poderia citar outros exemplos, o acesso ao material escolar em condições muito mais favoráveis não é uma forma de combater a pobreza, o acesso aos transportes públicos de uma forma mais favorável não é uma forma de combater a pobreza, particularmente importante para as famílias numerosas, assim como o material escolar. Portanto, podia aqui dizer, listar um conjunto de medidas que são sólidas, que são articuladas e que são precisamente para a redução das desigualdades e para o combate à pobreza. O Sr. Deputado tentou fazer aqui sim, um truque,
de dizer acabaram com a transferência para o sistema previdencial, mas substituíram-na pela consignação de receitas. Ó, Sr. Deputado, isso parece verdade, mas não é. Sabe porquê que não é? É porque as transferências que se realizavam para o sistema de segurança social, para o sistema previdencial, eram transferências diretas à despesa. Aquilo que estamos a fazer é uma coisa completamente diferente. São transferências diretas à sustentabilidade de prazo longo, médio e longo do sistema de segurança social. Não são receitas fiscais que, como aconteceu, infelizmente, e houve necessidade disso, não estou a pôr em causa essa transferência. Se me perguntarem qual foi a medida correta que o governo anterior tomou nesta área, eu tenho dificuldade, é certo, mas se calhar escolheria o facto da transferência e não, ao contrário que fizeram outros países, terem esgotado o Fundo de Estabilização. Agora, o problema foi o problema múltiplo da queda de emprego, da recessão e por aí fora. Portanto, a transferência que está feita, que não é acréscimo, na sua maioria, não é acréscimo de receita fiscal, nós não mexemos na taxa do IRC, vamos ao IRC consignar uma parte para reforçar a sustentabilidade do sistema. Sr. Deputado, vamos lá ver se nos entendemos. Quando eu disse aqui que, e já disse muitas vezes, que uma política generalizada que fixasse como regra que quem tivesse 60 anos e 40 anos de idade de carreira, 60 anos de idade e 40 anos de carreira, teria acesso à reforma sem nenhuma penalização, é uma política insustentável, e repito, é. Por muito que alguns as defendam, de várias sensibilidades políticas e vários setores, estou a falar de uma coisa diferente das reformas antecipadas. Porque as reformas antecipadas, aquilo que, mais uma vez, o Sr. Deputado resolveu esquecer, aquilo que fizemos, sim, sem penalização nenhuma, foi as reformas antecipadas das muito longas carreiras contributivas. Pessoas que descontaram 48 anos ou 46 anos para a Segurança Social e muitos deles começaram a trabalhar aos 12, aos 13 ou aos 14 anos. Esses, sim, foram despenalizados. A flexibilidade que existe, a outra flexibilidade, não é a despenalização, é a retirada do fator de sustentabilidade, mantém-se a penalização que a lei implica, para quem queira antecipar a idade da reforma e que tenha iniciado a sua carreira contributiva em idades juvenis, não já infantis, mas juvenis. É esse o avanço que é feito por este sistema, por este novo regime, conforme está dito na lei do orçamento. Não é generalizar a reforma para todos aos 60, 40, porque isso, afirmo, reafirmo, é a minha convicção profunda, e todos os estudos apontam nesse sentido, seria insustentável para a Segurança Social. Agora, a possibilidade daqueles que têm uma carreira contributiva começada muito cedo terem alguma diferenciação no acesso à reforma antecipada, julgo que é efetivamente uma medida justa. Porque são pessoas que começaram a trabalhar e a descontar para a Segurança Social com idades bem diferentes de outros que atingem os 40 anos bem mais à frente na sua vida. Agora, as reformas da Segurança Social, as mudanças na Segurança Social, na forma como as entendo, fazem-se assim, de forma incremental, não se fazem com estalar de dedos que de um momento para o outro mudam os sistemas e mudam as expectativas e mudam as culturas de solidariedade que devem existir numa sociedade e que fazem com que a preocupação com a sustentabilidade do sistema da Segurança Social seja uma preocupação absolutamente essencial para quem queira governar em defesa do direito à proteção na velhice de todos os portugueses.